E finalmente vamos terminando essa série de vídeos sobre liberdade e livre-arbítrio. A gente fez aqui uma pequena viagem nas ideias e pesquisas de filósofos, psicólogos, neurocientistas, uma turma serelepe aí que passou um bocado de tempo pensando sobre essas coisas que acontecem dentro das nossas cacholas, né? E agora a gente vai tentar juntar essa bagaça toda para ver se conseguimos entender um pouco melhor o que viria a ser liberdade, o que é preciso para ser livre e no que essa tal de liberdade acarreta. Para quê? Para a gente responder aquela pergunta que tem aberto todos esses vídeos. Só que pode ir tirando o cavalinho da chuva se você acha que sou eu que vou te dar uma resposta prontinha para você chupar com um pirulito de abóbora. Eu não! No fim das contas, é você que tem que tentar responder. Você é livre? Quem não viu os 3 outros vídeos da série, os links para eles estão aqui nos cards e na descrição do vídeo. Se você não viu esses vídeos, pode ser que você fique meio perdido aqui nessa conclusão, né? Então assista lá para poder entender que caboja que eu estou falando. Mas também, se não quiser entender, problema teu, tem nada a ver com isso. A escolha é sua. Ou talvez não seja, né? O que a gente viu aqui. Bom, ao contrário do que eu tenho feito, não vai ter referência para ler nesse vídeo aqui. Vocês podem tomar liberdade de abrir a geladeira, quer dizer, de ir nos outros vídeos e pegar as referências lá. Aliás, façam isso. Então, a gente começou falando dos filósofos, tentando pegar uma visão mais metafísica dos conceitos de liberdade e livre-arbítrio. E todos os filósofos apresentados, eles compartilhavam uma preocupação central com esse conceito de liberdade, né? Fazendo uma exploração nas suas nuances, nas suas implicações éticas, morais, existenciais. Porém, suas abordagens e ênfases variavam para cabojas. Assim, de uma forma geral, todos eles reconheceram a importância da liberdade como um aspecto fundamental da experiência humana. Eles buscaram entender o que significava ser livre, como a liberdade se relaciona com a ética, com a responsabilidade e como pode ser alcançada ou exercida de uma forma significativa. As principais diferenças entre os filósofos, eles residiam mais nas suas interpretações específicas da liberdade e das perspectivas filosóficas que eles usaram para abordar o tema. O Sócrates associou a liberdade à busca pelo melhor, de forma ética, de forma consciente. Já o Aristóteles, ele conectava a liberdade à política, lembrando que política não tem a ver com partidos, e sim com a vida numa sociedade, numa polis, e a busca pela felicidade através da virtude. O Epicuro relacionava a liberdade à busca por uma paz anterior, por uma moderação nos prazeres. Já Agostinho e Tomás de Aquino, eles enfatizam o livre-arbítrio como uma expressão de Deus no ser humano e a responsabilidade moral diante das escolhas. O Hobbes e o Rousseau discutiram a liberdade no contexto do chamado contrato social e da vontade geral, naquela vontade que sintetiza a vontade de todo mundo. O senhor Schopenhauer, ele destacou a ilusão da liberdade diante do determinismo humano, enquanto Kant abordou a liberdade como autonomia da vontade, ligada aos imperativos morais, né? O Nietzsche já valorizava a liberdade como uma autenticidade e expressão individual, enquanto Sartre defendia a liberdade como inerente à existência humana,
exigindo responsabilidade e autenticidade. Por fim, a perspectiva telêmica do Crowley destaca a liberdade como expressão da verdadeira vontade e responsabilidade para consigo mesmo e para com o outro. E o que é que essa gente toda vê em comum nessa metafísica toda? Eles percebem a liberdade, seja uma ilusão ou algo fundamental do ser humano, seja intrínseca ou vinda de uma divindade, como uma possibilidade de ser quem você é, não menos, mas também não mais. E que essa liberdade não era só algo relacionado a si mesmo, como também importante na sua relação com o outro. O que se vê também é uma relação entre liberdade e responsabilidade. É por si e por esse outro também. Não basta ser livre, é preciso considerar e respeitar a liberdade do outro. Em seguida, a gente foi para a turma da Cuca, os psicólogos. Esses que foram pesquisados para esses vídeos, eles exploraram a liberdade sob algumas perspectivas diferentes. Alguns enfatizam influências inconscientes e sociais, enquanto outros destacam a autonomia comportamental e a capacidade de fazer escolhas conscientes. Essas diferenças refletem as várias teorias e abordagens dentro da psicologia. Então, o Freud abordou a liberdade a partir do determinismo inconsciente, argumentando que as nossas ações elas são influenciadas por impulsos e desejos inconscientes, além de pressões culturais externas. O Jung relacionou liberdade à individuação, o processo de integração do consciente e do inconsciente, e ao trabalho com arquétipos universais, que representam padrões de comportamentos e símbolos comuns a todas as culturas. Já o Sr. Fromm diferenciou liberdade de, que é a ausência de restrições externas, e liberdade para, que é a capacidade de agir de acordo com os próprios desejos, destacando as pressões sociais da sociedade contemporânea e a necessidade de alcançar uma liberdade positiva. O Lacan já considerou a liberdade uma ilusão, argumentando que estamos presos aos nossos desejos inconscientes e à influência dos outros, especialmente pela linguagem, questionando a própria ideia de livre-arbítrio. O Skinner definiu liberdade em termos de autonomia comportamental. Enfatizamos que somos influenciados por reforços positivos ou negativos em nosso ambiente e que o comportamento pode ser moldado através de contingências de reforço. Já o Bandura relacionou liberdade à autonomia comportamental e à capacidade de fazer escolhas conscientes, destacando a importância da aprendizagem por observação e da influência de modelos na formação de comportamentos. De forma geral, eles todos entenderam a liberdade como uma função direta do autoconhecimento e destacaram a necessidade de assumirmos a responsabilidade por nós mesmos, mesmo que não tenhamos pleno controle das nossas decisões. Precisamos desse autoconhecimento e responsabilidade para que possamos ter uma vida plena. E aí a gente chegou nos neurocientistas, né? Pois é. Esses aí tascaram um balde de água fria na coisa toda. Eu até fiquei deprimido por conta disso e pensei em largar tudo e plantar pimentão em Mogi das Cruzes. Mas aí me toquei que eu não tomei essa decisão de forma consciente e deixei para lá. Porque todos os neurocientistas apresentados têm a mesma visão de que a sensação de livre-arbítrio parece ser uma ilusão mesmo, dizendo que as nossas decisões são influenciadas por uma variedade de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Aliás, mais do que influenciadas, chegando mesmo a ser determinadas por tudo isso. Todos eles falaram da complexidade dos processos mentais e cerebrais, neurológicos, envolvidos na tomada de decisões.
e foram desafiando a ideia tradicional de um controle consciente sobre as nossas ações. O Sapolsky e o Wegener enfatizaram a falta de controle consciente sobre as nossas escolhas. Segundo eles, nossas ações são determinadas por processos inconscientes do cérebro e que a sensação de controle é uma ilusão. Já o Libet e o Heinz sugerem que ainda podemos ter alguma liberdade de escolha, embora ela seja limitada por esses complexos inconscientes do cérebro. O Lebesgue, inclusive, propõe que, embora as decisões possam começar de forma pré-consciente, ainda podemos exercer algum controle consciente para interromper esses processos. Só que aí chega o Heinz para dizer que existe um ponto sem volta, né, em que uma decisão é tomada de forma irrevogável pelo cérebro. Ainda assim, mesmo que essa turma tenha mostrado experimentalmente que as nossas decisões são tomadas por esse monte de massa de pão que a gente tem entre as orelhas, e não por uma consciência real, antes mesmo que entendermos que existe uma decisão a ser tomada, isso, na visão deles, não tira da gente a responsabilidade pelo que a gente faz. Pois é, não adianta nada dizer que quem fez a caquinha foi o seu inconsciente. Ainda foi você, tal para o ar. E o que a gente tira disso tudo? Suco de graviola? Não, não é suco de graviola. A gente vê que se a gente juntar todas as visões filosóficas, psicológicas e neurocientíficas sobre liberdade, elas vão ter em comum a complexidade da questão e que tem uma penca descomunal de fatores que estão lá quando a gente tem que tomar uma decisão, quando a gente quer exercer a nossa liberdade. Todos eles percebem que essa história de liberdade absoluta, que a gente faz qualquer coisa, é uma bobagem sem tamanho e que as nossas escolhas, gostemos nós ou não disso, elas são moldadas por um monte de fatores conscientes e inconscientes. Por exemplo, tanto filósofos quanto psicólogos, eles enfatizam a influência de fatores inconscientes, como pulsões, desejos e pressões sociais nas nossas escolhas. E da mesma forma, os neurocientistas destacam a importância dos processos biológicos e cerebrais, né, processos neurológicos nessa bodega toda, dizendo que as nossas escolhas são influenciadas ou determinadas por uma rede complexa de atividade cerebral. Porém, contudo, entretanto, as discordâncias entre essas visões surgem na ênfase dada a diferentes aspectos da liberdade humana e na interpretação dos resultados das pesquisas e pensamentos. Os filósofos tendem a falar da importância da compreensão do self, da reflexão consciente, para alcançar uma verdadeira liberdade individual, enquanto os psicólogos destacam a interação entre fatores internos e externos na formação das nossas escolhas. Por outro lado, neurocientistas questionam a existência de um livre-arbítrio genuíno, argumentando que as nossas decisões são determinadas por processos inconscientes antes mesmo de termos consciência delas. No fim das contas, ainda que filósofos, psicólogos e neurocientistas não necessariamente saiam no tapa quando o assunto é liberdade e livre-arbítrio, isso não quer dizer que não vai sair um climão na mesa de botequim que eles estejam, né? Por outro lado, pode ser que a resposta ao que venha a ser liberdade, ou mesmo a sua existência, seja uma visão mais integrada entre essas várias formas de ver a questão. E no fim das contas, o que todos concordam é que somos sim responsáveis por nossas ações e não temos como fugir disso. Sejam essas ações determinadas por uma divindade, por um bando de neurônios ou por uma entidade metafísica dentro das nossas cabeças, não importa. Você é responsável por elas. E para não quebrar a cara com essa responsabilidade, precisamos ter um nível mínimo que seja de autoconsciência, de conhecimento de nós mesmos, para que essas decisões ao menos sejam direcionadas para princípios éticos que nos permitam uma vida plena e equilibrada. E aí? Você está nesse caminho
Ou simplesmente sai fazendo qualquer coisa que esses neurônios aí decidam, sem nem saber motivo ou sequer se preocupar com isso, achando que liberdade é irresponsabilidade ou que qualquer coisa está valendo? Ou seja, você é livre? Fica pensando nisso, porque por hoje é só.